Começando mais um episódio do Inspirando Cast, eu sou Luiz Gustavo, LG, e junto com Rafael Leite formamos a Inspirando Hospitalidade. Nesse podcast, vamos contar das nossas inspirações, inquietações e propósitos. E se esse assunto lhe atrai, de alguma forma conecta com o seu propósito ou faz parte do seu dia a dia, vem com a gente. A gente vai começar o podcast dessa semana trazendo uma baita convidada internacional. Começamos aí a cruzar as fronteiras. Claro que carrega na alma a brasilidade, e depois o Rafael vai apresentar um pouco melhor. Mas esse episódio traz um assunto que é mais que atual e mais que urgente para a nossa indústria, né? A questão da inteligência artificial, das ferramentas digitais que o mercado hoteleiro vem desenvolvendo, é fundamental para um processo de disrupção do que a gente até então acreditava que seria fundamental dentro da hotelaria. E é nisso que eu e o Rafael Leite, o ano passado, temos discutido bastante, temos trazido pessoas aqui que têm falado sobre isso constantemente. A pandemia acelera muito o processo, mas um processo que já deveria ter sido discutido e conversado muito antes dela, e tenho certeza que se isso tivesse acontecido, o nosso mercado estaria muito mais antifrágil e resiliente para esse momento de total crise que a gente vive. Talvez a gente tivesse tido mais força e menos preso a processos rigorosos e rígidos que a gente já falou aqui várias vezes. Rafa, faz aí a introdução preparada da nossa master convidada dessa noite. LG, obrigado. E eu vou te falar, viu? Eu poderia passar esse podcast todo só apresentando a nova convidada de hoje. Ela é uma especialista em marketing de conteúdo internacional e da maior empresa de atendimento inteligente do mundo, né, para hotéis, a Ask Suite. E ela também é uma devoradora de blogs, navegadora voraz de redes sociais, com excelentes conteúdos. Ela já faz o jabá dela também. E diga-se de passagem, ela também hospeda podcasts e webinars, né? Isso que a gente está fazendo aqui também, os podcasts. Então ela se define muito bem, né? Sendo uma carioca da geração X com um upgrade de millennials. Se formou em psicologia, depois pegou um avião direto para a Suécia, que ela conta mais aí para frente. Depois ela foi acolhida pela hospitalidade e, como agente LG, ela passou de recepção a gerente geral, depois migrou para uma startup, que ela já conta como foi esse desapego, né? E uma frase que marca a sua autodefinição, que eu achei muito bacana, é que o marketing de conteúdo corre nas veias, a psicologia está na alma e a hospitalidade está no coração. Seja muito bem-vinda, Paula, o microfone é todo seu. Ai, obrigada, Rafael, obrigada, LG. Com uma introdução dessa, a gente fica até meio inibido, assim, Nada. Chega até ser uma responsabilidade. Mas muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse episódio para falar de um tema que eu adoro, né? Como você bem falou aí, Rafael, eu não sou uma hoteleira desde pequena, né? Eu caí meio que na hotelaria e eu sou de uma geração que, eu não vou dizer minha idade, mas eu sou de uma geração novinha nada, me engano, que não tinha ainda, eu cresci sem celular, né, sem essa loucura que é hoje, e um dos motivos, né, de eu inclusive ter saído e que me levou aí para a startup, como você mencionou, de tecnologia para a hotelaria, foi justamente esse desafio imenso da hotelaria que está sendo atendimento, e a loucura que é você ficar um dia inteiro preso ali, principalmente hotéis, né? Eu trabalhava em hotéis independentes, né? Então, era staff reduzido, aquela coisa de se vira nos 30, e eu não tinha vida. Mesmo sendo um hotel boutique, né, Paula? Que normalmente a quantidade de funcionários por quarto é maior, né? Sim, mas aí o que acontece? A demanda também, né, para um atendimento personalizado te tira muito tempo, né, para você conhecer o seu hóspede e tudo mais. Então, você tem na parte de reservas, naquela parte pré, mesmo sendo poucos quartos e quartos exclusivos, né, que eu tive experiência,
cara, chegava mensagem o tempo inteiro, né? Pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Era uma correria, assim, eu não conseguia parar, porque respondia um, respondia outro, você já não sabia quem respondia quem. Não sei se vocês passam por isso aí, né, nos hotéis de vocês, na equipe de vocês, quando é multicanal. Então, enfim, foi um dos motivos que, de fato, me tirou da hotelaria. Mas voltando ali para que eu entrei, né? Que eu já estou começando do final. Do final, né? Eu me perdi na minha própria história. Mas voltando ali no início, como a gente mencionou, já falou aqui, a hotelaria não foi planejada, não foi algo planejado, mas eu considero assim que a hospitalidade está realmente assim, dentro de mim. E foi um encontro muito... de alma, assim, um encontro que deveria acontecer, né? Eu fiz psicologia, então psicologia, obviamente, você já tem esse lado de gostar de relacionamentos, senão, né, não tem como ser uma psicóloga. Fui morar fora, como você bem mencionou, e quando eu voltei, eu tive uma crise. Falei, eu gosto muito de psicologia, mas não sei se eu quero ficar atendendo em consultório. Eu teria que recomeçar, eu estava meio assim, e caiu no meu colo realmente uma oportunidade. E você não foi uma daquelas, você não foi uma daquelas que veio do exterior e por falar inglês foi trabalhar em hotel, ou foi? Acabou sendo, porque então eu fui para uma festa, não sabia, ainda não tinha, a hotelaria não estava no meu radar, fui para uma festa, uma amiga minha comentando assim, festa de ano novo, ela falando assim, eu tenho uma amiga minha que tem um hostel no Rio, eu sou do Rio, né, no Rio de Janeiro, e ela tá precisando de um recepcionista que fale, né, inglês e tal. Aí eu pensei, eu não tô fazendo nada, né, e eu não sabia nada de hotel, eu sabia o que era check-in, o que era check-out, não sabia nada, zero mesmo. Só que eu gosto de conversar, né, tem esse lado aí, que, enfim, a Carol, um beijo pra Carol, se ela não escutar esse podcast, adoro ela resolveu apostar em mim, né, e aí eu aceitei o desafio, eu sou muito assim, de fato, eu sempre prefiro me arrepender, assim, do que eu não faço. Não estou recomendando pra ninguém, tá, não quero essa responsabilidade pra mim, mas eu sou muito assim, se eu tenho uma coisa que eu acho que, cara, vale a pena, mesmo que eu não me sinta 100% preparada, eu prefiro encarar o desafio. E aí fui descobrindo todos os procedimentos que vocês e todo mundo que deve estar ouvindo já conhecem, né? O que é um check-in, o que é um check-out, como lida com overbooking, que eu fazia eu suava, porque no Rio de Janeiro, overbooking, no carnaval, você quer se jogar da janela. E não tinha como te falar. E naquela época não tinha channel manager, não tinha nada, tudo era tudo, né? Assim, tudo na mão. E assim, fecha aí, corre para fechar Booking. Corre para fechar a Expedia. E não sei o que, agora abre de novo. Aí vai ver quem tá. E não, aqui não estava confirmado. Enfim, hoje em dia, a gente olhando para trás, né? Claro, não estava disponível, mas eu fico impressionada, Rafael e LG, quanto que muitos hotéis ainda funcionam dessa maneira. Né? Hoje em dia, a gente tem aí disponível muita tecnologia, não só de atendimento, mas, né, de revenue, enfim, que eu acho fundamental. E eu fico realmente impressionada como que ainda muitos hotéis ainda são resistentes. Tem uns que alegam, né, uma questão financeira, que é real, mas eu acho que também tem muito essa coisa de ver ainda a tecnologia como um gasto, não como um investimento, e não ver ali a médio e longo prazo. E o que eu fiquei muito chocada até, foi agora que eu estou trabalhando, que eu trabalho muito com o mercado internacional, como você mencionou. Isso me dá muita possibilidade de entrevistar pessoas grandes lá fora, né? Eu estava tendo o último podcast que eu gravei, foi com um especialista de revenue de Londres, né? A gente não está falando um país que você eu imaginava, pelo menos, né? Super tecnológico. E ele falando assim, não, Paula, assim, 80% dos hotéis... Mas, assim, se você considerar os pequenos, claro, né? Funcionam sem Revenue Management System, assim. Como assim 80%? Aí eu pergunto aos meus clientes, assim, e o que você gasta mais tempo fazendo? O que seu funcionário faz? 50% do tempo fazendo relatório que um sistema faria, né? Então, assim, eu fico sempre muito chocada, não só... Eu sei que parece meio enviesada a minha opinião,
por conta de eu trabalhar numa empresa de tecnologia, parece, né, que eu não sou muito neutra. Mas eu falo da minha experiência. Porque... Não é não, Paula. Paula. Não é, e eu acho que é interessante o que você está trazendo aqui, porque a gente tem uma ideia de que, primeiro, que fora do país tudo é diferente, né? Tudo é mais, é melhor, é uma visão que a gente acaba tendo. E, por outro lado, traz um pouco do que a gente vem conversando aqui desde o início, desde o primeiro episódio, né? No segundo, quando a gente começa a falar um pouco mais e conversar sobre os temas da austeridade, é o quanto a nossa indústria é atrasada, né? É o quanto a nossa indústria hoteleira está presa ainda a preconceitos e a certas definições que nos travam, né? Assim, nós somos uma indústria totalmente hierarquizada, presa ainda em diversos níveis de hierarquia, né? Onde há um distanciamento enorme entre a gerência geral ou diretoria e a base, né? E a gente não consegue modernizar o processo. A gente trouxe aqui o Ferretti, né? Da Lagarde, professor universitário e tudo, e ele fez várias provocações sobre esse tema. A gente também trouxe o Marcelo Mirito também, que é um professor doutor em turismo, também provocou bastante aqui, e agora a gente traz gente do mercado também provocando essa questão dessa necessidade da transformação digital, né, de um olhar mais amplo do processo, né? Imagina, a gente já falou aqui outras vezes, eu não sei como é fora, efetivamente, mas aqui no país a gente sabe que hotéis não dividem nem a diária média, né? Não dividem a sua ocupação, né? Como se isso fosse atrapalhar o processo de decisão estratégica da empresa, que não vai mudar em nada, né? Até porque as diárias estão públicas, né? Basta você ir no site do cara que você vai saber quanto ele está comercializando, não precisa ir muito longe, né? Então, esse que você fala agora é realmente importante, e é por isso que a gente está com você aqui, porque esse é o tema que a gente também quer fortalecer, né? Nós precisamos nos modernizar, né? Precisamos ter um olhar mais moderno para esse processo. Quiçá, talvez a falta de modernização é o que espanta a mão de obra para o nosso segmento, a nova mão de obra, né? Eu e o Rafael, esses dias a gente entrou no Twitter, por exemplo, e pesquisamos lá hotelaria no Twitter para ver quem que estava falando sobre o tema, né? Vários jovens ali comemorando que passaram nas federais de hotelaria e tal, e muitos reclamando que não tem material ou que só tem uma universidade na sua cidade, né? E a gente começa talvez a compreender um pouquinho mais do que a falta do pensamento no longo prazo, como a gente falou agora, nos fez perder uma geração de profissionais olhando para o futuro, né? E a gente continua olhando para o passado. Aqui uma crítica ao mercado, e aqui a gente sempre traz essa bola. Não é à toa que a gente tem os mesmos gerentes gerais gerenciando os hotéis há 50 anos, né? Então a gente precisa modernizar o processo, olhar, e aqui não é uma crítica, mas é que falta gente nova para quebrar esse paradigma da questão de tecnologia. E aí eu vou me estender um pouquinho na minha fala, antes de passar a palavra. Um dos pontos importantes também, eu conversando essa semana com o Jorge Delavia, que hoje é o diretor de tecnologia de tecnologia da Rede Mabu Hotéis. Um ponto importante, talvez, na falta de olhar a tecnologia como gasto, é a questão da análise do ROI, né? Porque quando você vai analisar o ROI desses investimentos, não é no curto prazo, né? E não é para amanhã, né? Então isso vai levar tempo, né? A gente esquece de olhar os demais ganhos que a tecnologia pode dar para a gente, que são infinitos, né? A gente vai poder falar sobre eles aqui, e você falar um pouquinho do que você faz, e a gente vai contribuindo aí. Não, assim, você tocou em vários pontos assim, muito, muito, muito interessantes. Estava falando agora do processo de renovação. Hoje mesmo tive uma reunião, que a gente tem um webinar amanhã, e aí eu estava falando com esses dois convidados, são dos Estados Unidos, né? E eu estava comentando com eles, poxa, que bom que agora os Estados Unidos, né, já está tendo um boom, estão muito otimistas com o verão, né? Porque lá está avançada a vacina. Aí eu falando assim, porque a gente vai tocar amanhã na necessidade de como que faz para operar um hotel com equipe reduzida, porque aqui na América Latina, de modo geral, ainda, né, estamos aí na fase ainda ruim, né? E eu falei, eu achando, né? Mas então aí nos Estados Unidos já deve estar contratando, já deve, de repente, nem fazer tanto sentido esse tema. Aí ele veio e me botaram uma questão que eu não tinha pensado mesmo, assim. Falei assim, não, Paula, agora a gente está tendo um problema contrário. Eles não estão conseguindo achar mão de obra. Olha isso que doideira, porque todo mundo saiu da hotelaria nos Estados Unidos, muita gente saiu quando perdeu, e ninguém quer voltar.
Porque, assim, aí vem toda uma análise, assim, é uma indústria, assim, arcaica em alguns, né, em algumas coisas, assim, não é valorizado o serviço de forma geral, né? A profissão de serviço, assim, não é uma profissão tão valorizada. Então, assim, eles não estão tendo... Assim, eu fiquei tão chocada que eu achei que, nossa, agora, né? Eu tô vendo no LinkedIn várias oportunidades dos Estados Unidos, eu falei, deve estar... Assim, não, eles falaram, eles são consultores, né? Eles falam, não, os meus clientes agora estão com o problema ao contrário, porque não tem gente interessada. E aí você está falando, você trouxe para a conversa, né, essa coisa, a questão da nova geração. Aqui no Brasil, de repente, então ainda temos interesse, mas aí também não tem um estudo, né, uma qualidade de ensino que seja adequada para os desafios atuais, né? Eu imagino que esteja defasada, eu não tenho muito conhecimento de como está aqui, mas é uma questão sim, de se pensar, de como renovar isso, né? E porque não se pode ficar parado, né? A gente nenhuma indústria sobrevive se ficar parada. É interessante esse apontamento, Paula, porque a gente perguntou para os professores atuais, perguntou até para o Marcelo, né, o doutor, se você lembrar agora te perguntar agora qual universidade que tem curso de hotelaria ou especialização nisso, as pessoas não conseguem responder. E a gente foi muito procurado no Twitter essa semana por pessoas interessadas que falam idiomas e que gostariam de estudar, e só tinha uma universidade no Rio que ela conseguiu, né, universidade particular, né, Gu? E você vê que, por isso eu te perguntei até, quando você voltou do exterior, eu falei, você foi para a hotelaria porque falava inglês, e está continuando. Isso eu estou falando quantos anos atrás, né, Paula? Então a gente também se formou, mais de 20 anos atrás, e está na mesma coisa, né? Então eu acho que tudo isso vem para a gente, para refletir. Essa parte do seu trabalho também me surpreende. Os Estados Unidos, uma potência dessa, as pessoas estão fugindo da hotelaria, do turismo, mas faz um pouco de sentido, porque numa crise uma das primeiras profissões a se prejudicar ao mercado, e é isso, né? Eu acho que eu estou ansioso até para ouvir esse teu webinar de amanhã. Se ele for público, divulga com a gente, divida com a gente, que agora fiquei curioso. Sim, amanhã o tema, né, central do webinar, já dá bem rápido, mas é justamente balance, como a gente equilibra a tecnologia com os humanos, porque daí a gente vem, por que é tão resistente, né? Um dos motivos, tem vários motivos, mas um dos motivos que a gente escuta muito porque ninguém quer ser atendido por um robô, ainda mais num hotel, né? Tem que ter a presença humana. Mas eu trabalho no marketing, né, de uma empresa de tecnologia, então eu falo com muita gente, inclusive de outras empresas de tecnologia. Eu não conheço nenhuma que fale assim, não, a gente quer substituir todo mundo. A ideia nunca foi essa. A ideia é trabalhar junto. A ideia é dar o suporte para o humano conseguir focar no que ele tem que focar, que é o atendimento mesmo, assim, né? É a personalização, enfim, é o diferencial. Nenhuma empresa de tecnologia que eu conheça quer substituir, que fique todo mundo, sei lá, vários robôs, não é isso, sabe? Então, essa lenda, né, de que tem que ser um ou outro, ela também, a gente tem todo um trabalho eu produzo muito conteúdo, né, tentando, eu acho que eu nem expliquei do jeito que eu faço, mas eu trabalho fazendo conteúdo para hoteleiros. Eu ia te perguntar, eu ia entrar com essa pergunta agora, né, fala um pouquinho do que você faz e se quiser falar um pouquinho também da Ask Suite, também fala um pouquinho desse trabalho que vocês estão fazendo, que vocês estão produzindo. É muito importante que as pessoas entendam que existe isso já é real. Tá? Elas já podem acessar lá, podem contratar, podem comprar. Então, é muito legal. Então, eu trabalho no marketing de conteúdo, que a base do marketing de conteúdo, né, é você nutrir, você dar informações, você educar, né, o seu público-alvo, no nosso caso, né, a hotelaria, os hoteleiros, em cima do tema ali do teu produto, né? A gente está falando de tecnologia em hotelaria, como a gente falou agora, ainda é uma coisa nova, ainda mais no que a gente faz automatização de serviço, de atendimento ali por texto, é algo que chama de chatbot. Tem muitas pessoas que nem conhecem ainda o que é um chatbot, mas para quem não conhece, a gente chama de robozinho ali que fica embaixo da página.
Então, assim, é uma ferramenta muito nova. Se tem um hoteleiro, né, nesse Brasil imenso que ainda não sabe muito bem o que é um PMS, que eu acho que, assim, uma coisa central. Você imagina o que um chatbot, assim, eles acham isso outro mundo, né? Tem essa ideia, assim, de ficção científica. Então, por ser um produto e uma ferramenta relativamente nova, a gente precisa educar o nosso público, não necessariamente ficar falando do nosso produto, não é isso, mas fazendo como vocês fazem. A gente cria webinars, a gente escreve blog post, a gente faz podcast, a gente chama pessoas para debater a questão maior, né, o macro, que é a tecnologia dentro da hotelaria. E não só isso, mas assim, quais são os desafios dos hoteleiros. Então a gente tenta dar ali ferramentas e recursos interessantes, relevantes, para que os hoteleiros consigam enfrentar qual que seja o desafio. A gente pode falar tanto de, sei lá, de liderança, que é um tema que é muito recorrente, que muito hoteleiro gosta de escutar, enfim, de tentar, porque soft skills é outra coisa também que não é muito bem trabalhada, as pessoas meio que aprendem, né, na marra ali, se joga. Um soft skill que é bem hard skill, né? Porque, puta, né, galera? Exatamente. É bem exatamente. hard skill. E você só vai, eu pelo menos, aí confesso, né, eu quando virei gerente, eu falo mesmo, sou bem honesta, eu cometi vários erros, né, e assim, eu não tinha ideia dessa... Só aprende só ali na hora que você vê o quanto que os soft skills realmente impactam, às vezes, muito mais do que você saber, sei lá, fazer um orçamento, enfim, né? A gestão de pessoas é uma coisa muito complicada. E, enfim, então a gente faz conteúdo desde esses assuntos mais genéricos, digamos assim, mas sempre pensando na hotelaria, até assuntos mais técnicos, né? Então, e sempre trazendo outras pessoas para também ventilar, né, para também debater e a gente crescer todo mundo junto. Então, o meu foco atualmente é o mercado internacional. A Ask Suite, ela é líder mundial nessa ferramenta, né, de chatbot hoteleiro. A gente ganhou o prêmio, a gente ganhou já 2 vezes o prêmio internacional. Então, a gente já tem clientes internacionais, mas cada vez mais a gente está crescendo, né, está expandindo. Então, a gente teve um investimento também, isso também ajudou. No Brasil, a gente está bem consolidado, a gente já tem mais de 1.400 hotéis, né, no total, assim, mais ou menos, de clientes, a gente tem uma boa base. E nos outros países, a gente está cada vez mais crescendo. A gente já está bem presente no México, a gente já tem nosso pezinho ali nos Estados Unidos, na Europa, em alguns países, Itália, enfim. Então, eu faço muito conteúdo internacional. E aí, vem outra coisa também que muita coisa a gente aprende na teoria e na hora a gente vai ver, né? E aí você vai entender que tem assim, é o mesmo mercado, é o mercado hoteleiro. Sim. Ok. Mas os desafios são bem diferentes. Como eu falei agora, eu estava achando que os Estados Unidos estava, né, num outro desafio. E aí eu tenho que conversar com essas pessoas para entender, né, para eu poder ajudar o hoteleiro dos Estados Unidos, eu tenho que falar com pessoas dos Estados Unidos para entender o que está acontecendo ali. Por mais que você leia, tem coisas que você tem que, né, fazer uma coisa mais próxima. Então, a gente tenta sempre estar muito próximo do nosso público, que são público-alvo, de modo geral, que são os hoteleiros, em determinados mercados, né? Então, não sei se eu consegui explicar mais ou menos o que eu fiz, porque eu falo Paula, claro. E esses temas que você escolhe, por exemplo, para escrever para conteúdo, isso é definido por ti? Ou tem ali uma divisão que faz por meio de uma curadoria dos temas que serão tratados, ou eles vão se desenrolando ao longo do que vai acontecendo? Como é que é? Então, agora a gente já está... como eu falei, a gente também passou por crise de pandemia, claro, né? Porque se a gente trabalha na hotelaria, a gente também sofreu um baque. Então, agora a gente está já na nossa retomada, a gente está expandindo. Então, o time de marketing, eu faço parte do time de marketing, né? Durante a pandemia ali, muito tempo eu fiquei ali sozinha, mas agora a gente já tem uma equipe bem, bem legal. Então, a gente tem, sim, reuniões para debater os focos, né? Mas a gente faz também muito trabalho de SEO, aí tem, né, questão de marketing mesmo, assim, que
para atrair busca orgânica. A gente também vê desses debates, eu fico muito de olho, eu realmente leio e escuto o tempo inteiro todas as outras pessoas para ver quais são os assuntos que estão ali, para também não perder time. Então, os temas eles são definidos, sim, por uma equipe, na nossa equipe, mas a gente traz de diferentes fontes, inclusive os nossos clientes também. Né? A gente tem um trabalho, a gente tem uma equipe de CS, né, de Customer Success ali, que fica bem perto dos nossos clientes, e eles também, o pessoal de vendas também traz, já está escutando muito isso. Então, tem várias fontes de conteúdo. E aí a gente, em cima de uma estratégia, né, maior, uma macro assim, da empresa, a gente vai definindo quais são os temas que a gente vai abordar e em que ordem, enfim, daí vai quebrando, né, as etapas assim, do marketing. Legal. Você tá há quanto tempo na Suites? Então, eu comecei na Ask Suite quando ela ainda estava quase nascendo, né? Um pouquinho depois dela nascer. Então, eu fui a 5ª CLT de lá. Entrei em 2000, tenho que até fazer a conta aqui, que a pandemia me perdi nos anos, gente. Toda hora que eu tenho que pensar quanto tempo eu estou fazendo alguma coisa, eu paro. Quantas pessoas tem hoje lá, Paula? Quantas pessoas tem lá hoje? Hoje são quantas pessoas? Agora a gente está com muita vaga aberta, mas se eu não me engano, Rafael, a gente já está com mais de 60 de novo. Caramba. Então você foi quase pedra fundamental lá. E eu comecei em vendas, tá? Eu não comecei no marketing. Eu vi... porque assim, eu queria muito entrar na Ask Suite. Porque assim, eu tinha acabado de sair de ser gerente, né? Do último hotel. E eu tava, como eu falei, não é mentira. Eu tava assim, cara, eu não vou voltar para hotelaria. Assim, para hotel especificamente. Porque eu tava meio burnout, assim. Eu tava sem vida. Eu, por motivos meus mesmo, não soube administrar, não soube... a gente estava falando ali de gerência de soft skill, uma das coisas que eu aprendi, né, do pior jeito, foi que eu microgerenciei muito. Então, o tempo inteiro, isso acho que é um erro muito comum, principalmente de marinheiro de primeira viagem, que foi o meu caso. Tinha que tocar um sininho aqui agora, né? Porque isso é a dica da noite, né? Microgestão. Microgestão. Não é uma questão de não confiar na minha equipe, mas foi um jeito que eu aprendi a funcionar, né? E foi um dos motivos que eu quis ir para uma startup também. Porque eu vinha, como vocês estavam se mencionando, a hotelaria é muito hierárquica, é uma coisa muito de cima para baixo, tem essas coisas de microgerenciamento também, e eu queria quebrar isso. No startup você não é assim. Não é assim. Então Desculpa, e você começou de vendedora, né? Você falou. E nesse processo de vendas, quando você ia oferecer o produto, quais eram digamos assim, as maiores dificuldades que você encontrava dos gestores, assim, sobre a apresentação desse tipo de produto? Imagino que há 2 anos atrás, embora não seja tanto tempo, devia ser bem pior do que é hoje ainda, né? Falar de chatbot, falava disso, época, né? Então, não. Imagina. Não, muito, muito complicado justamente entender o que é, né? Então, vamos ser bem básico. Entender o que faz, o que não faz. Então, a gente sempre acabava que eu fazia muito pré-vendas, né? Então, eu fazia mais no sentido de entender quais os desafios. Eu estava trabalhando ainda naquele início muito com hotel independente, então era hotel menor, né? Assim, de menor porte. Então, eu reconhecia muito, isso me facilitou como vendedora. Imagino que sim. Imagino que sim, porque você já tinha a vivência, né? Então você sabia um pouco do que falar para a pessoa naquele momento, né? Isso. E aí ainda é hoje, né? É muito problema com o WhatsApp, que até hoje é. E então, assim, eu fazia esse primeiro contato de entender mais eles do que eles entenderem a ferramenta em si. Porque a gente tinha certeza que eles não estavam entendendo muito bem o que era. E, assim, só mostrando, sabe? Assim, era o tipo até hoje, assim, quando a pessoa, de fato, vê... até os mais esclarecidos, em que entendem até o que é um robô de atendimento ou um chatbot, fica ainda muito preso de que só responde pergunta e resposta clicando. É o mais geral. E hoje em dia, um chatbot faz
se é especializado, né, como o nosso de hotelaria, faz muito mais do que isso. Ele está ligado ao motor de reservas, né? Você faz a cotação ali dentro, ele tem a possibilidade de intervenção humana, enfim, tem um monte de funcionalidade que, com toda certeza, a grande maioria das pessoas não sabe. E o que é interessante também, LG, é que, assim, não são só os hoteleiros que não sabem, isso também é uma preocupação nossa. Uhum. Os viajantes também não sabem. Os viajantes veem aquilo ali e não sabem o que podem fazer com aquilo ali. Eles acham eu ia chegar Cara, nisso aí, porque a gente tô me segurando para falar disso, né? Também. Fala aí, Rafa. Tô me segurando para falar disso porque eu fiz parte de uma implantação de novo a gente fala, né? Acho que todo podcast a gente fala dela, do pessoal da Guide One to One, que eles usam o chatbot como uma concierge e eu fiz parte na hora que está ali no chatbot, que tem as travas, e você ainda está ensinando ela com as informações, alimentando, fazendo o input, né, do que você tem, do conteúdo seu do hotel. Eu fiquei nos bastidores por muito tempo assumindo o atendimento quando dá aquela travada. E você vê que tem hóspede que tem certeza que o robô é uma pessoa. E eu falava, estou assumindo o atendimento humano daqui em diante. Não, me chama a senhorinha que eu estava falando agora. Né? Então, assim, eu digo isso que eu vivi na pele, até porque a gente estava implantando isso, eu queria entender todo o contexto da coisa. Né? Então, e é engraçado que a pessoa queria mandar um presente para a senhorinha que começou o atendimento lá, e essa senhorinha nada mais é do que uma inteligência artificial. Assistente virtual. Mas aí, assim, às vezes o que a gente recebe, né, de feedback, ou de, não vai ter de feedback, mas, assim, obstáculos, né, de falar, mas o viajante não vai usar, e a gente sempre leva pro viagens, né, de novo, aquela questão assim, quero atendimento humano, porque o meu hóspede, sempre fala, o meu hóspede quer falar com pessoas. Então tá bom. Aí você vai, pensa numa viagem, porque as companhias aéreas fizeram isso muito mais rápido, né? De automatizar, de fazer check-in express. Hoje todo mundo dá graças a Deus. Eu acho que tem a possibilidade de fazer um check-in no carro. E agora ainda mais, né? Tá sendo testado no Rio de Janeiro, né? A Latam, por exemplo, tirou todo o atendimento presencial. É tudo por totem ou celular e pronto. Faça chuva, faça sol. Quer viajar? É assim. É desse jeito, E isso tem que ir para os hotéis. Eu estava conversando hoje na reunião da empresa. E isso tem que ir para os hotéis. É assim. Não, mas eu não sei mexer no celular. Aí é a exceção da exceção. As pessoas precisam entender que a tecnologia veio realmente para facilitar as coisas. Sim. E aí, assim, aí também as pessoas, os hóspedes também acontece muito, né? Mas os hóspedes não sabem. Cabe também aos hoteleiros, né? Tem esse papel aí educacional. Tem muita decisão, como você falou anteriormente, LG, que também já vi acontecer algumas vezes, né, de diversas tecnologias, tá? Independente do qual que é, se é de revenue, de atendimento, o que for, que vem a decisão lá de cima, não explica para a equipe como é que funciona direito, a equipe não vê vantagem em ter aquilo, acha muito pelo contrário, acho que só atrapalha o processo. É mais um trabalho, né? É mais um trabalho. Exatamente. E aí não tem essa na hora de tomar a decisão lá de cima, mas aí depois não tem esse educacional da equipe, aí é óbvio que não vai ter o resultado, é que a ferramenta vai ser mal aproveitada, né? Vai ser subaproveitada. Então, assim, são vários, realmente, sim, implantação de uma tecnologia envolve diversos fatores, não é uma coisa simples, né? Não é não sei, não é trocar... não é um botão que você aperta, né? Não é apertar um botão, né? E eu acho que isso falta também, assim, de entender o impacto que isso vai ter no teu operacional, o impacto, como você estava falando anteriormente, nossa, muito hoteleiro até hoje não sabe ainda o ROI, né? Não consegue ver o que não que consegue tá dando... Na verdade, analisa, na verdade, o custo como só pelo ROI, né? Não o de um modo geral. É engraçado esse papo que a gente está tendo aqui, porque eu estava hoje lendo, dia 20 de abril de 2021, capa da Panrotas, né? Uma edição especial que diz Tecnologia e Turismo. E faz aí descreve um pouco das ações práticas, entrevista alguns players importantes do nosso segmento, consultores e tal. E acho que reforça um pouco, eu vim pensando nisso antes da nossa conversa hoje, né?
que a gente fala da importância do processo de tecnologia, né, do check-out, check-in, agilidade no serviço, mas a gente não fala também dos demais ganhos e necessidades de disrupção desse processo, porque para operar tudo isso, é o que a gente está falando aqui, vai ter que ter gente, né? Eu preciso ter do lado de trás do balcão pessoas que entendam esse processo, que é o que você acabou de falar, Paula, da importância de como que a empresa faz o investimento, né? Okay, então a minha companhia decide que vai utilizar da tecnologia para aprimorar, avançar, ter mais informações, Big Data, todas as vantagens que traz esse tipo de processo. Mas aí eu falo, então vamos lá, põe. E aí põe para rodar. Não traz a equipe para perto e faz uma apresentação do porquê e dos benefícios que isso vai trazer. E aí deixa rolar. Por outro lado, também tem o cliente, né? Também aí a empresa precisa comunicar com esse cliente, informar de quais benefícios que esse cliente vai ter na sua jornada ao longo da sua hospedagem ou da sua viagem, utilizando dessa novidade, né? Que daqui a pouco já não vai ser mais, a gente sabe disso, né? Quem não correr com isso agora, depois vai ficar atrasado. Se bem que às vezes eu também sou meio cético, né? A gente fala disso porque a hotelaria vem se arrastando com papéis e papéis e papéis e planilhas há muitos anos, e a gente sabe que não vai ser assim, mas eu acredito que a velocidade com que as coisas vão acontecer, né? E 80% do nosso segmento aqui no Brasil, Paulo, não sei se você tem esse dado, hoje é do segmento independente, né? Então, a gente tem ainda, vou dizer, um pouco de amadorismo no processo. A palavra pode parecer um pouco ruim, mas é isso, né? A gente tem um mercado ainda não muito profissionalizado e não muito preparado com a gestão do negócio, efetivamente, né? Então fica na mão de pequenos e de grandes investidores, de grandes marcas, tocar isso, e aí o independente acaba meio sempre tendo um pouco de dificuldade de ter acesso a esse tipo de coisa. Mas muito, muito legal o que você falou, então acho que fica aqui para a galera anotar aí uma dica, né? Primeiro, microgestão, não, né? Caval já falou, não. Jamais. Não. Experiência um pouco traumática. Né? A tecnologia. Tá vendo, Paulinha? Mas isso aí. Botão. Não, isso aí veio para você aí ser essa hoje blogueiras, podcasts, hosts e a especialista no negócio. E foi um momento disruptivo para você, né? Graças a esse problema da microgestão, vamos dizer. Sim, eu sou bem, nesse ponto, sou bem positiva, assim, eu sempre acho que tudo vale a pena, mesmo que tenha sido ruim. Inclusive, por exemplo, a pandemia, que não tem como dizer que vale a pena a pandemia, tá? Não é essa frase que eu quero deixar aqui gravada. Não entendi, mas assim, legal. De certa forma, está acelerando, né? Assim, até os que não querem estão tendo que justamente a necessidade está se fazendo mais forte, né? Eu ia te perguntar isso, Paulinha, assim, essa parte de, desculpa te cortar, mas essa parte de falando em pandemia, muita gente teve que automatizar muita coisa, fazer home office, e eu acredito, né? Eu queria ouvir se teve uma procura maior dos empreendimentos, dos hotéis, para ter essa informatização do atendimento. Sim, teve. Enquanto estava num período assim, mais crítico, que foi ano passado, esse ano a gente agora está passando de novo, infelizmente, mas ano passado que foi, né, que estava todo mundo realmente fechando, enfim, mesmo com esses fechamentos já existia uma procura de pelo menos entender o que era, né, porque se viu, como você bem falou, Rafael, muita gente teve que trabalhar, gerente trabalhando de casa, aí não podia trabalhar de casa, na verdade, porque tinha que ir no hotel, porque não tinha as coisas na nuvem, enfim, tinha todo, né, assim, aquela coisa de planilha Excel mesmo, e enfim. Então tem esse lado da pandemia que, de novo, absolutamente pandemia não é algo bom, de maneira nenhuma, mas são momentos, assim, de crise que a gente tem que pensar, a gente é obrigado, né, a pensar de outra forma. A vida impõe, né? Então, tem essa questão de operacional, de conseguir operacionalizar não estando presente, tem a questão de conseguir fazer, até os que estavam abertos, fazer rodar sem perder a qualidade, mas com menos gente. Então, de novo, automatização. E tem a questão, inclusive, né, dos clientes que começaram a exigir coisas que eles consideram mais seguras por conta do contato também. E aí entra também, assim, eu acho que a pandemia, ela acelerou. Mas, de novo, sou mais otimista, LG. Assim, eu acho que estava acontecendo um pouco
Não porque o hotelaria, de repente, né, vamos ser inovadores. Não, infelizmente, não é o que eu acho. Mas eu acho que porque o viajante, ele mudou o comportamento. A gente mudou o comportamento. O viajante é a gente, né? Isso, parece que o viajante é outra pessoa, mas não é a gente. É aquela figura lá que a gente quer atingir, que na verdade é a gente. Então, o que a gente faz? A gente entra em contato, eu entro em contato com praticamente todas as empresas por WhatsApp ou pela rede social, dependendo aí do qual for a rede social, né? Eu uso muito o Instagram, dependendo para o hotel, por exemplo. Né? Eu gosto muito do Twitter também para interagir, principalmente com marcas lá de fora. Então, eu acho é um jeito que me engaja como cliente. Então, eu acho que já estava acontecendo, né, algumas mudanças, mesmo que pequenas, mesmo que tímidas, antes da pandemia. Agora focando um pouquinho mais de onde eu conheço melhor, que é o atendimento, né? Uhum. Então, e atendimento e também de vendas, né? Porque é tudo junto. Não tem mais isso, né? Não, acho que nunca deveria ter tido. Mas, infelizmente, era, né? Então, e também essa coisa uma coisa que a gente ainda vê muito, e de novo vou trazer aqui, você vê que como lá fora também não é muito diferente daqui. Um outro convidado meu, que eu gosto muito dessa parte de rede social, do uso da rede social, ele é especialista, ele é embaixador do México de turismo de luxo. Então, e ele é especialista em redes sociais. E ele falou, Paulo... Eu ouvi esse podcast aí, eu vi. E ele falou, então, não sei se você lembra, ele comentando que eu fiquei chocada na hora da quantidade baixíssima de porcentagem de hotéis que, de fato, respondem às interações que recebem pelas redes sociais. Você, hoje em dia, achar que você, no Instagram, é só para botar sua foto ali, né, que é só marketing de exposição... Você está perdendo muita, assim, você vai ter muita chance, né? Não é pouca, é muita chance. E não só isso, Paulo, tem gente que fala, eu fico impressionado quando as pessoas falam, não, mas eu não gosto. Eu acho que não tá mais nessa fase de eu não gosto de rede social. Eu acho que tá virando meio que uma necessidade para muita gente, né? Sim, e assim, e a questão assim, não é o que você gosta, né? Assim, a gente tem esse erro. No marketing é uma coisa que você aprende logo também. Não é muito o que Paula, gosta, o que né? Quem eu estou querendo atender gosta. Se você está tendo uma procura, está vendo, você abre lá o seu Instagram do seu hotel, tem um monte de gente tentando, um monte de resposta, né, de pergunta não respondida, e você está vendo que aquilo ali é um gap seu. Você tem que, assim, eu resolver, não né? acho. Eu não acho, deixar também bem claro aqui, não acho que tem que sair apostando em todas as redes sociais só porque todo mundo faz. Acho que, sim, o grande erro é não ter estratégia. Se você não tem uma estratégia por trás, vai dar errado. Sim. Mesmo que você esteja lá no Instagram, enfim. Aí tem gente que faz TikTok, pode até ser que seja uma boa, ótima TikTok, por que não? Mas tem que estar alinhado, né? Mas tem que estar alinhado com a marca, com o que você quer falar, com aquilo que você quer contar para quem você quer falar, né? Senão também é por água abaixo. Exatamente. Cara, só uma pausa rápida aqui. O pessoal que tá ouvindo, tá anotando ou não? Só pra eu saber aqui. Tá ouvindo, será que tá anotando? Esse dia a gente recebeu uma mensagem assim, 40 minutos do podcast é um mês de faculdade. Então vai anotando aí, viu? Cara, porque não perde na Paula deu vários. Que vocês podem receber. Cara, a Paula deu vários insights, mas os convidados são muito bons que a gente tem. Então, são vários insights dos convidados, assim. A Paula tá dando aqui, meio que aqui numa conversa, como a gente gosta de fazer aqui no podcast, né? Que é bem informal, mas vários inputs, assim, de coisas para que vocês pensem, né? Poxa, é muito, muito legal, Paula. Obrigado mesmo, assim. Nossa, muito da hora. Que isso. A minha parede tá cheia aqui de post-it. Assim, LG, ou a pessoa está concentrada escrevendo, ou ela já dormiu, que eu tô falando aqui. Nada. Falando. Nada, peraí. Isso é o que você acha. Isso é o que você acha. Não, mas só pra finalizar esse ponto aqui, que eu acho de uma coisa também que eu falei, né? Eu acho que assim, tem que analisar, só pra fechar o pensamento. Claro, continua. Tem que só analisar, assim, de onde está vindo o teu público-alvo, o que faz sentido, o que você consegue atender, como a gente falou, se não tira no pé, você abrir vários canais e não conseguir atender, porque volta no ponto de que não é só marketing, não é só foto, não é atendimento, é vendas,
a pessoa de responder, quem está você tem gente preparada, você tem treinamento? Uma pessoa que eu vou conversar, né, amanhã, inclusive, uma dessas especialistas, ela faz treinamento de atendimento por texto. Eu não saberia atender por texto num hotel de uma maneira... Não saberia, porque não é da minha época, digamos assim. Não é muito... Ainda bem que se fosse atender, eu teria lá o Ask Suíte para me ajudar. Exatamente. Porque, gente, a gente sabe, assim, o pouco que eu convivi já foi alguns anos atrás, já passou de mim. Cada um responde de um jeito, não tem padronização nenhuma, Sim. Não tem sequência de atendimento nenhuma, a pessoa tem que responder, né? Aí apaga a conversa, aí era um caos, porque daí tinha que repetir, enfim. Então, assim, eu acho que você tem que, na questão de tecnologia e de redes sociais, enfim, tem que analisar o que faz sentido para você. E não só tecnologia de atendimento, mas qualquer tecnologia, né? Assim, é um investimento. A gente sabe que não é um momento, né, que esteja todo mundo nadando em dinheiro, né? Assim, infelizmente. Então, assim, analisa. Não existe receita do bolo. De repente, para você vai valer mais a pena ter um sistema de revenue nesse momento do que um de atendimento. Ou vice-versa. Ver onde é que está a tua melhor perda ali, né? O quanto que você está deixando de ganhar. Na verdade, se eu colocasse aquilo ali, uma ferramenta nisso, quanto eu ganharia? E aí, acho que daí cada um faz a sua estratégia, seu plano de ação. Faz uma matrizinha aí de custo-benefício aí, fica mais uma dica aí. Fica a dica da Paula. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Qual o nível de personalização que a gente consegue atingir com o chatbot? Então, hoje é bastante, considerando, né, que é um chatbot, no sentido que, sim, quando você contrata a ferramenta, o chatbot ele já vem com a inteligência artificial ali, bem robusta, né, porque cada vez que ele vai usando, ele vai crescendo. A gente vai aprendendo. Exatamente. Então, assim, ele já vem com assim, são mais de 60 perguntas, variações, que ele já tem ali dentro dele, e a gente, nesse momento inicial, é preciso, sim, é uma parceria, é preciso um investimento também do hotel de melhor utilizar a ferramenta, né? Então, a gente dá algumas sugestões, a gente já vem com esse formulário de perguntas e respostas pré-preenchido, mas aí a questão da personalização entra muito, LG, porque daí o hotel, ele pode personalizar as respostas, pode colocar um tom mais informal ou mais formal, como queira. Tem como você incluir respostas, a gente tem uma funcionalidade de ensinar o robô. Então, vamos supor, a gente teve um hotel fazenda, que perguntavam muito sobre pesca, porque eles ofereciam e não é uma coisa comum. Então, na época, a gente não tinha, né? O robô não entendia, e aquilo ficava repetitivo. Então, a gente tem essa funcionalidade que o próprio cliente pode colocar dentro da inteligência do robô essas perguntas vai alimentando e mais personalizadas. Você pode personalizar e deve personalizar o avatar, quer dizer, a carinha ali do robô, que faça sentido ali com a sua marca, né? Que tem uma história. Tem muito até hoje em dia que quando apresenta, já apresenta com uma história. Essa daqui é fulaninha, né? Assistente virtual. Aí você já faz um storytelling ali, né? Uma coisa meio de marqueteira, que eu sou. Isso aí. Então você vai amarrando, né? Ele faz parte ali da tua estratégia de marketing de modo geral. Então tem como você personalizar. Desculpa. Não, e quando uma empresa te contrata, por exemplo, quando a empresa contrata o serviço de vocês, aí você também participa desse processo de ajuste, de marca? Eu particularmente não diretamente. A gente tem a equipe de suporte, que geralmente é a equipe que dá mais assistência direta, né? Faz o setting, e o TCS. Mas, assim, nada impede. A gente já teve em casos, mas aí são casos muito pontuais, né, de algum hotel querer uma ajuda, principalmente na pandemia, a gente teve isso. Será que tem como, né, me ajudar aqui num plano, numa estratégia de marketing? A gente tenta dar uma ajuda. Mas a gente faz isso, só que não sou eu que faço, né? É mais o pessoal do suporte que dá essa orientação, assim, e dá opinião mesmo. E aí, conta a história do seu hotel, geralmente eles ficam muito no Avatar, né? Avatar é uma coisa que mexe muito. É verdade. O desenho, né? Que é a história. Tipo, personificar a inteligência artificial, né? Tá. Vai ser a cara do hotel, né?
Pois é. Então a gente tem essa equipe, sim, que faz o trabalho de CS, também acompanha e vê ali, mede resultados também, aí já numa parte mais, né, posterior, enfim. Então a gente tenta, assim, a gente incentiva, a gente acredita nessa personalização da ferramenta. Excelente. Muito Excelente. bom. Excelente, Paula. Muito obrigado. A gente queria muito te agradecer pela presença. Cara, já faz 1 hora que nós estamos conversando. Já tem muito trabalho nessa edição aí. Nada. Pouco. Essa gravação foi bem tranquila. Não, assim, foi no muito geral, tranquilo, assim, muito bom. boa. Foi muito bom. Queria agradecer. Ô, Paula, aproveita aqui um momento, então, fala um pouquinho, não sei se você pode falar, mas fala um pouquinho seus contatos, qual o seu Instagram, seu Facebook, seu LinkedIn, todas as suas informações aí. Conta aí pra galera que quiser conhecer. Passa aí. Não quero passar, imagina, a saia justa, não quero passar minha esposa. Não, cara, eu fico muito no LinkedIn, sendo bem honesta, é assim, onde eu passo a maior parte do meu tempo. Foi lá que eu te encontrei, né? Foi lá que eu te encontrei. Pois é, eu sou muito, muito LinkedIn na veia, assim. E aí eu sou fácil porque meu sobrenome é bem diferente, então eu acho que só tem eu no LinkedIn, pelo menos a última vez que eu fiz a busca. É Paula Carreirão. Todo Então mundo vai fácil de achar. Bem fácil de achar. Eu tenho também o Instagram, mas é Paula Marketeer, em inglês, que não sei se vai. Enfim, achando Paula underline, né? Marketeer. Mas eu não tô muito ativa no Instagram, sou meio ruim. Não, mas Paula, vou te falar, quem quer aprender a fazer o seu perfil do LinkedIn, vá no LinkedIn dela e leia o sobre Paula. Vocês vão entender como é fazer bem feito o teu perfil no LinkedIn. Uma bio, é verdade. Uma bio, é verdade. Obrigada. Mas é porque eu gosto, gente, eu sou marqueteira, né? E eu realmente gosto de contar histórias. Se tiver um podcast, a gente podia fazer um episódio só de contar histórias de hotel. Pronto. Vamos! Não tem, né, Guga? Não, a gente vai ter episódio e nós vamos chamar uns amigos, assim, a galera, você vai estar nela. Pode guardar essas histórias aí que a gente vai querer, chama os contos da hotelaria, você vai estar Os contos da hotelaria, vamos contar várias histórias aí. Paula, obrigado, viu? Muito obrigado pela participação, espero que você tenha gostado de participar dessa entrevista com a gente aqui no Inspirando a Atualidade. Não, obrigada a vocês, fiquei muito feliz de estar aqui, adorei o papo. Acho que ficou bem claro que eu adorei, né? Me diverti e também aprendi muito com vocês. Obrigada. Obrigada pelo trabalho também que vocês estão fazendo. Eu acho que a gente tem que unir forças aí nessa missão de educar o mercado. Então, parabéns pelo trabalho e continuem firmes e fortes que vocês fazem a diferença, sim. Legal. Obrigado, Paulinha. Valeu. Que baita podcast esse, hein, Rafa? O cara que foi esperto, a cara que foi esperto pega os insights dela, viu? Pega mesmo. Quem tiver ligado no podcast dessa semana aí, anota, pega um papel, volta lá do começo, escuta tudo de novo, vai ouvindo e vai anotando, porque, cara, quantos insights bacanas a Paula trouxe pra gente. E ela foi muito tranquila, assim, né? Apresentou as ideias muito claras, assim, cara, uma baita aula de marketing, uma baita aula do uso da ferramenta digital, né? E espero que a gente possa contar com ela em outras oportunidades aí. E assunto do momento, né, cara? Então, você que curtiu, você que fez parte desse podcast de hoje, compartilha com os amigos, compartilha nos grupos, vai lá no Instagram, no @Inspirando Hospitalidade, segue a gente. E é isso aí, né, LG? É isso aí. Vamos para mais uma semana. Beijo, fui!